Salve galera! Essa é a quarta aula do curso de Introdução ao Elemento Breaking da cultura hip hop. Nessa quarta aula a gente vai abordar o espaço físico, onde os b-boys e as b-girls dançam. A gente vai entender o que é a cypher, por que desse nome, quem traz esse nome para a cultura hip hop. E é interessante porque até então a gente viu sobre o contexto de surgimento da cultura, a partir das músicas, a partir da população que fazia parte da cultura naquele início, na década de 70. Depois a gente passou para a fundação, para os fundamentos da cultura hip hop, para entender melhor que os fundamentos não é apenas aqueles passos básicos do breaking, mas ele é um conjunto de valores que a cultura prega para manter a cultura da forma como ela surgiu e se mantém até hoje. Depois dos fundamentos, a gente foi para uma questão mais estética. Então, até essa questão estética, a gente ficou observando para o corpo da pessoa que executa, da pessoa que dança, da pessoa que vive, do b-boy e da b-girl. Então, na estética, a gente viu o nome, por que das pessoas usarem os nomes que usam dentro do breaking. A gente entendeu que existe uma espécie de estética exagerada dentro do breaking. A gente viu sobre as roupas, sobre a postura do corpo. E agora é o momento de começar a sair um pouco do corpo e observar o que tem ao redor da pessoa quando ela dança. Então agora a gente vai olhar para o espaço e entender qual é o tamanho desse espaço, qual é a forma desse espaço, se ele é quadrado, se ele é um círculo, se é um palco, como que funciona isso. A gente vai ver como é a superfície do lugar que as pessoas dançam e entender melhor a relação que as pessoas constroem com esse lugar, para a gente entender o quão fundamental para a cultura é essa questão da cipher. Porque o espaço que a pessoa dança, até então, para quem não tem uma familiaridade com a cultura, pode parecer que é somente mais uma parte da cultura e que não é tão relevante quanto outras questões. Mas eu acredito que nessa aula a gente vai entender melhor que a Cypher ela é um local em que tem um significado muito grande para as pessoas que fazem parte da cultura hip hop. E como a gente vai tratar exclusivamente de Cypher nessa aula, e existe um capítulo dentro do livro, que é o livro que eu estou seguindo desde o início da aula como livro base, que é o livro do Joseph Schloss, chamado Foundation, B-Boys, B-Girls and Hip Hop Culture in Nova York, que é um livro publicado em 2009. Então, nesse livro tem um capítulo dedicado à Cypher. Como eu havia falado na primeira aula, eu considero que o livro acerta em muitos aspectos, em se dedicar em alguns assuntos, em priorizar alguns assuntos, porque o espaço do livro é, em alguma medida, curto. E uma das coisas que eu acredito que o autor acerta é em dedicar um capítulo exclusivamente para a questão da cipher. E é interessante porque mesmo que ele dedique poucas páginas, ele fez questão de transformar esse capítulo em um capítulo exclusivo para a Cypher. Então, como a gente vai falar só sobre Cypher, a gente tem nessa aula uma espécie de vantagem, porque é um capítulo curto
É um capítulo que vai da página 94 até a página 106, ou seja, pouco mais de 10 páginas. Então, eu vou seguir esse mesmo método de ir lendo o livro e apontando algumas coisas, refletindo, dizendo em qual página é para vocês poderem pesquisar por conta própria e tirar suas próprias interpretações. Então, nesse capítulo, a gente tem a oportunidade de ir lendo praticamente linha por linha. Algumas coisas eu vou tirar, mas 10 páginas a gente consegue avançar no período de aula que a gente está tendo, que é de aproximadamente 2 horas. Então, bora seguir, bora ver o que o Joseph Schloss fala sobre Cypher. Ali na página 94, bem no início do capítulo 5, que é o capítulo que o autor fala sobre Cypher, ele faz uma pequena introdução que eu acho que não é necessário a gente ler, mas ele fala basicamente sobre aquela questão que ele já começa a falar ali no capítulo da estética, que é uma dificuldade entre as pessoas que é fora da cultura em reconhecer que existe uma série de valores que são carregados ali naquela cultura e que por muitas das vezes é tratado simplesmente como alguma coisa mecânica que chegou onde chegou, mas que ninguém teve muita intenção por trás, ninguém não tem um sistema de valores por trás. Então, eu começo a falar isso e já pula para dizer o que é essa questão do espaço que as pessoas dançam. Então, aí sim eu acho que a gente pode começar a ver o que o autor fala, ainda na página 94. Ele diz basicamente que existem 3 preocupações sobre o espaço de breaking. E aí ele diz mais ou menos assim: bom, no discurso b-boying, as preocupações com o espaço geralmente se manifestam mais imediatamente em 3 áreas: a superfície da dança, a forma do espaço de dança e o tamanho do espaço de dança. Em cada uma dessas áreas, B-boys e B-girls não apenas articularam preocupações estéticas específicas, mas também conectaram explicitamente as questões simbólicas mais amplas. Assim como os princípios estéticos que discuti no capítulo anterior, a maneira como o dançarino interage com o espaço pode ser uma forma de se envolver metaforicamente com questões mais amplas de história, comunidade e identidade. Ou seja, aquilo que a gente já havia visto no capítulo sobre estética, na aula sobre estética, de que a ideia de ter uma espécie de orgulho de si, de dançar de forma exagerada, tem conexões com a história da própria cultura, a história da comunidade, das pessoas. Então, coisas que aconteceram nos anos 60 refletiram nos anos 70 e essas coisas refletiram na cultura hip hop ao ponto de preocupações estéticas como a roupa, como a forma da dança, a postura, o ritmo, elas se manifestam de forma intrincada, eu diria assim, de forma complementar à estética da dança. A estética ela já traz um conjunto de valores consigo. É isso que eu estou tentando dizer. Então, a gente viu isso já na aula 3 e ele está tentando retomar essa preocupação dentro do aspecto do espaço de dança. Então, ele diz que a gente pode observar essas questões
na superfície da dança, na forma do espaço de dança e no tamanho do espaço de dança. Então, esses 3 tópicos são os tópicos que eu acabei também dividindo a aula de hoje. Então, a gente vai entender melhor sobre cada aspecto, acompanhando o que o autor disse aqui nesse capítulo. Então, ele diz que tem questões simbólicas mais amplas, enfim. Já ali na página 95, ele fala sobre a superfície da dança. Ele já começa explicando qual é a questão envolvida. Ele diz mais ou menos assim: a superfície da dança entra em jogo de várias maneiras. Primeiro, ser capaz de dançar em diferentes superfícies é por si só considerada uma habilidade valiosa. Ao contrário de outros estilos de dança, a capacidade de enfrentar condições inadequadas é vista como um aspecto central da forma. Reclamar de uma superfície de dança ruim seria considerado uma deficiência por parte do bailarino, não por parte do ambiente. Por exemplo, uma vez, o autor continua, uma vez eu vi o Ken Swift dançando em uma festa, em um estilo muito diferente de sua abordagem normal. Quando lhe perguntei sobre isso, ele explicou que alguém havia derramado uma bebida no chão. Então ele só podia usar movimentos apropriados para uma superfície escorregadia. Há 2 aspectos notáveis dessa afirmação. A primeira é que ela poderia simplesmente ter escolhido não dançar, mas rejeitou essa opção. A segunda é que ele não ofereceu seu raciocínio até que eu pedi. Ele deu como certo que era esperado que ele dançasse no chão molhado. Então, acho que esse relato que ele faz aqui ele é muito poderoso para a gente entender, até para pessoas que já fazem parte da cultura entender algumas coisas. A questão da superfície de onde as pessoas dançam não é algo que é questionável, então pressupõe uma habilidade da pessoa em lidar com a dificuldade, se adaptar de forma criativa e superar aquela dificuldade. Isso em vários aspectos, como a gente vai vendo aqui mais para frente. Então, quando a pessoa ela encontra um piso molhado, como foi o caso do Ken Swift, primeiro que ele não se conteve não pensou, por exemplo, não vou dançar, não se sentiu intimidado com aquela dificuldade. Pelo contrário, ele resolveu buscar dentro do arsenal dele, do vocabulário dele, os passos que poderia ser usado naquela situação. Então, quando ele vê o piso molhado, ele se adapta e ainda quando ele faz isso, é feito praticamente uma declaração: olha, eu consigo me virar aqui, e não apenas consigo me virar, mas eu consigo me virar bem. Meu estilo continua aqui, minha habilidade continua aqui, minha criatividade continua aqui. Então não é um piso molhado que vai atrapalhar eu a desenvolver a música que está sendo tocada. Então, se tem uma música tocando, você quer dançar, você não vai se segurar por conta de uma dificuldade. Então, isso é uma coisa interessante de ser pensada. Então, quem está escutando deve estar pensando assim: mas e se eu for em um evento organizado por uma galera que, por exemplo, tem grana para poder limpar um piso molhado,
tem grana para conseguir determinar o horário em que vai acontecer a competição e tudo mais. Aí eu diria pessoalmente, não tá aqui no livro, mas pessoalmente eu diria que aí sim entrariam em discussão a superfície do piso, porque quando a pessoa consegue organizar uma batalha formal, que a gente vai ver na próxima aula, ela de certa forma tem uma responsabilidade com a comunidade, então ela não vai deixar o piso molhado por uma questão de desleixo, por deixa molhado mesmo, deixa aí, a galera se vira. A pessoa ela deixaria o piso molhado somente se fosse uma questão que envolvesse o piso molhado. Ou seja, hoje a competição é quem se sai bem em um piso molhado. Aí sim o piso molhado faria sentido. A menos que não seja um piso molhado, seja a condição que a pessoa teve ali. Então aí muda de figura. Então é uma discussão mais interna, mas é interessante a gente pensar que só que na superfície já surge muitas questões. Então, continuando na introdução, sem sair dela, senão a gente vai para discussões paralelas, a gente pode continuar aqui, o que a gente pode extrair mais desse trecho aqui que o autor coloca para a gente, é que é a segunda parte da coisa que ele percebeu. Ele diz assim: a segunda é que ele não ofereceu seu raciocínio até que eu pedi. Ele deu como certo que era esperado que ele dançasse no chão molhado. Disso eu poderia dizer basicamente que por que ele pressupõe que já era dado como certo que ele dançaria? Por causa dos fundamentos. Por isso que eu falei tanto sobre os fundamentos ali na segunda aula, porque os fundamentos é o que faz com que toda a comunidade ali já reconheça o que está acontecendo, a pessoa se adaptou ao chão, então não é algo que é questionado por alguém que já está dentro da cultura. No máximo, essa coisa ela é passada para frente para quem ainda não é da cultura ou reforçada em casos bem específicos. Por exemplo, alguém reclamou do piso de um lugar e, enfim, a gente pode ver que os fundamentos é que faz com que, nesse caso, por exemplo, o Ken Swift entendesse que era dado como certo que ele dançaria, mas também é interessante que ele não ofereceu o raciocínio até que pediu e ele respondeu. Então a gente pode interpretar uma outra coisa disso que é, tá, se é esperado que a pessoa soubesse que ele dançaria no piso molhado por conta dos fundamentos, e se eu não sei, o que que eu faço? Fico calado, sem entender nada. Aqui pelo argumento do autor dá para entender que não, você pode fazer a pergunta e a pessoa ela está disposta a te responder. Geralmente a pessoa está disposta a passar para frente os fundamentos da cultura. Então a pessoa pergunta, por que que por que que você não se recusou? Ela vai responder para você entender melhor. Até porque, como eu falei em outra aula, toda pessoa que é ativista da cultura hip hop, ela acaba se tornando pesquisadora da cultura. E como pesquisador, a pessoa vai querer entender melhor e passar para frente as ideias que aprendeu até para as pessoas levarem
a cultura mais próximo do que se espera dela. Então, sobre a superfície da dança, sobre essa fala aqui, a gente, eu acredito que a gente pode tirar isso, dá para tirar muita coisa disso aqui, mas para os nossos propósitos, eu acho que a gente pode passar para frente aqui na leitura. O autor continua falando sobre a superfície da dança e ele diz assim: quando pedi a ele, para o Ken Swift, que desenvolvesse essa questão vários meses depois, ficou claro que ele via essa habilidade como um aspecto fundamental da dança. Isso ainda na página 95. Então, o Ken Swift diz assim: eu olho no meu repertório para escolher o que eu sei que funcionaria com a superfície. Então, por exemplo, se você está em um chão pegajoso, você não vai tentar girar de joelho. E se você está em um chão escorregadio, você não vai tentar fazer drop nas costas, porque você vai escorregar e quebrar a cabeça. E ele continua, já na página 96. Portanto, trata-se de pensar e conhecer seu próprio estoque de movimentos. Então eu sei o que dá para fazer. Há pessoas que apenas fizeram o que sempre fazem e fuderam metade de tudo porque não se sacrificaram. Essa é a beleza de ter muitos movimentos e muitos estilos diferentes. Você deve ter movimentos para o concreto, você deve ter movimentos para um piso de madeira, você deve ter movimentos para o linóleo, e você deve saber o que funciona em cada um. E esse saber requer prática, conhecer e ajustar-se ao meio. Então aqui ele continua aquilo que eu já estava falando, sobre conhecer e ajustar-se ao meio. Então é algo que ele considera fundamental, o Ken Swift considera fundamental, que é essa capacidade de se adaptar aos diferentes pisos. Então ele reforça aquilo que eu também havia falado sobre a necessidade de ter um repertório amplo de movimentos, porque senão você vai se limitar aos movimentos de sempre, como ele diz. Se você faz os movimentos de sempre em todo piso, você acaba tendo que fazer coisas que não são compatíveis com aquele piso e acaba tendo problema. Então é como se você quisesse que todo objeto coubesse naquela mesma forma. Pensando um pouco naquela frase do Bruce Lee, de que a água ela tem uma certa forma adaptável ao meio. Se ela está em uma jarra, ela assume a forma da jarra. Se ela está na forma do copo, ele assume a forma do copo. Ele não tenta resistir àquela forma, mas ela tenta se adaptar. Então a coisa acaba funcionando assim, porque até por uma questão prática, você pode se machucar simplesmente porque você não sabe dançar naquele piso. E recusar dançar, pelo que a gente viu aqui, parece meio complicado você recusar dançar porque o piso tá muito complicado para você se adaptar ao meio. É como se você tivesse um problema na sua vida, tão difícil de superar, que você acabaria paralisado, sem agir, e aí deixa o problema se sobressair e você não consegue andar mais. Então a coisa funciona um pouco nesse sentido aqui. Então o autor, o Joseph Schloss, ele continua na página 96 falando assim:
Saber quais movimentos funcionam e em quais superfícies mostra a habilidade de um b-boy ou b-girl de várias maneiras. Primeiro, e mais obviamente, permite que os dançarinos escolham movimentos que funcionem bem na superfície em que se encontram. Ao mesmo tempo, ao excluir movimentos que não são apropriados, eles estão minimizando suas chances de ter problemas. Um b-boy que perde o controle, então, na verdade, cometeu dois erros: a perda do controle de si e a falta de pensamento estratégico que o levou a tentar o movimento em primeiro lugar. Como Ken Swift aponta, isso revela um problema ainda mais profundo. O fato de que ele tentou o movimento sugere que o b-boy tinha um número limitado de movimentos em seu repertório e, portanto, não poderia sacrificar nenhum deles a fatores ambientais. B-boys e b-girls habilidosos, por outro lado, podem se exibir por não fazer certos movimentos em determinadas situações, demonstrando assim que podem passar sem eles e ainda triunfar. Isso é tão verdadeiro na vida quanto no b-boy. Quanto mais opções você tem em qualquer situação, mais liberdade você tem para escolher a mais adequada. Isso também significa que você não está vinculado a nenhuma estratégia específica e tem o luxo de mudar de abordagem conforme a situação muda. B-Boy, então, ensina seus praticantes exatamente como negociar mudanças, quando essa estratégia praticada e internalizada através do B-Boy pode se tornar uma segunda natureza em outros contextos. Então aqui a gente vê o que eu tinha acabado de explicar, ele conseguiu explicar de uma forma bem objetiva, dizendo que quem consegue se adaptar à superfície acaba levando isso para a vida como uma segunda natureza, e diz que quem perde o controle costuma cometer dois erros: a perda do controle de si e a falta de pensamento estratégico. E o pensamento estratégico ele acaba sendo fundamental dentro do breaking. Então, se você não age tendo pensamento estratégico, você acaba tendo problemas e até, de certa forma, sendo contrário aos fundamentos do hip hop, porque quem age tem que ter uma estratégia para não fazer nada de errado e ainda superar os problemas do dia a dia, ou a superfície que é para ser dançada, entende? Quando o Ken Swift fala sobre um piso escorregadio por alguém ter derramado uma bebida, a gente já tem uma ideia de qual é o lugar que estava sendo frequentado pela galera que dança breaking. Uma festa, assim como uma block party organizada pelo Cool-Herc, seria um lugar propício para alguém, por exemplo, derramar uma bebida e ter um piso escorregadio. Se a gente for avançando na leitura, a gente vai entendendo melhor quais são esses lugares frequentados pelos b-boys e pelas b-girls e como esses pisos eles vão se alterando ao longo do tempo. Então ali na página 97, o autor ele fala algo como observei, a relação entre a cultura crua de rua e as condições socioeconômicas que deram origem à cultura hip hop é um tema comum dos estudos acadêmicos sobre o hip hop, mas a maioria dos acadêmicos que abordam essa questão tendem a vê-la de uma perspectiva bastante geral, que o hip hop tem sido uma maneira de as pessoas lutarem contra as negligências e as más condições de vida. Raramente se reconhece que essas más condições
não forneceram apenas uma espécie de inspiração emocional geral para o hip hop. Eles também forneceram oportunidades específicas que os jovens criativos exploraram para criar sua arte e suas vidas. Então, ele está querendo dizer que, além dessa resposta às negligências, existe uma questão criativa envolvida por trás dos jovens em reconhecer algumas espécies de oportunidade que encontravam pela frente. Então, seguindo, o autor fala assim: o track 2, por exemplo, observa que adolescentes do sul do Bronx frequentemente reabilitavam prédios abandonados em boates underground, onde podia criar uma cultura hip hop longe dos olhares indiscretos dos pais e professores. Então ele diz assim basicamente que a galera ressignificava aqueles prédios abandonados, reabilitavam eles, na verdade, e transformavam em boates. E como eram prédios abandonados, eles acabavam ficando distante dos pais e dos professores. Como a gente já viu também, essa é uma cultura que surge com crianças, crianças fazendo coisas para crianças por vários motivos. A gente poderia pensar que as crianças estão ali empenhadas em fazer qualquer coisa que ela tiver com vontade de fazer. Enfim, existe uma série de motivações aí. Mas, bom, avançando, o autor ele coloca uma citação tirada de um outro livro que se chama Total Caos, em que tem uma passagem que uma pessoa chamada Dani Roche fala. Aí tem um fragmento, que eu acredito que é um fragmento bem interessante para a gente ver como que essa coisa foi evoluindo. Ele fala assim: se estamos falando de estética, não esqueçamos o papelão e o linóleo. Então, quem não conhece o breaking, a cultura hip hop está chegando agora e já viu em algum lugar algum filme que tem alguém que dança um breaking ou algum lugar, provavelmente já viu essas duas coisas conectadas com o b-boy e a b-girl. O papelão, que era muito usado na época, e o linóleo. O papelão, acho que todo mundo já tem uma ideia do que seja, que é literalmente um papelão tirado, sei lá, de geladeira, tem um papelão maior ali, e as pessoas pegam aqueles papelões grandes que ficam melhor por ter uma superfície maior lisa. E eu também falo do linóleo. O linóleo, ele é aquele piso quadriculado que também a gente costuma ver em filmes. Preto e branco, parece um xadrez. É, parece um xadrez jogado, porque ele é um xadrez, mas é porque é preto e branco. Esse linóleo, ele costuma ter muitos nomes que às vezes, aqui o livro não está falando sobre isso, mas ele costuma ter muitos nomes que às vezes dificulta até de encontrar qual é o nome apropriado para poder comprar, porque acaba sendo um nome que muda de região para região e tal. Aqui ele chama de linóleo. E por que que tem uma dificuldade? Porque o linóleo clássico, ele é aquele linóleo emborrachado que costuma ter, pelo menos aqui no Brasil, nos teatros. Então ele é uma espécie de lona que é colocada no palco, só que ela é emborrachada. E aí essa característica ela é interessante da gente observar porque ela fica
Esse piso emborrachado ele é diferente do que o autor está falando aqui no texto, porque existe o linóleo emborrachado, que é próprio para o balé, é próprio para uma apresentação de teatro, porque garante uma aderência ali no piso. Mas o linóleo que ele está falando é uma outra espécie de linóleo, é um linóleo mais liso. Ele não é totalmente lisinho, mas ele é liso. E é aquele preto e branco, não tem só o preto e branco quadriculado, mas existe de várias cores, às vezes de uma cor só, alguns que imitam madeira. E se vocês forem pesquisar o nome desse material aí na internet, vocês podem encontrar como linóleo mesmo, como só que aí corre o risco de encontrar o emborrachado. Pode se chamar de Decorflex, pode ser chamado de piso manta. Eu já vi muitos nomes, eu já vi alguém falando encerado, outras pessoas falando lona mesmo. Igual eu falei, cada lugar acaba chamando esse objeto por um nome. Inclusive, se você estiver aí assistindo esse vídeo, já fizer parte da cultura e saber outro nome aí na sua região, dá uma comentada aí para facilitar, porque às vezes as pessoas passam anos tentando saber o nome desse objeto para comprar e aí é difícil, você não sabe o nome, entende? Mas voltando aqui para o livro, ele fala assim: se estamos falando de estética, não esqueçamos o papelão e o linóleo. A década de 70, de 1970, viu uma aceleração na fabricação e na proliferação de embalagens de papelão, nunca vistas antes. Foi também uma época em que os moradores de apartamento de Nova York estavam substituindo seus pisos de linóleo dos anos 50 e 60 por carpete. O departamento de saneamento era famoso por atender mal os bairros pobres e deixar um monte de lixo na rua, junto com grandes quantidades de papelão e linóleo. Ou seja, enquanto a elite estava ali trocando o piso por causa de uma questão de moda, mudou a década, agora estamos em uma nova moda, uma nova arquitetura, enfim. Enquanto a elite estava trocando piso, a quebrada estava recebendo esses pisos e esses papelões simplesmente por uma questão do desleixo do departamento de saneamento que deixava as coisas jogadas pela rua, os lixos. E aí ele continua na citação. O backspin, ou seja, o giro de costa, o windmill, ou no Brasil também chamado de moinho de vento, o glide e o headspin é o giro de cabeça, não teriam sido inventados se não fossem os jovens reapropriando esses dois itens mundanos. Eles certamente não os conceberam em um estúdio de dança no Lincoln Center. Eles desafiaram o chão girando nele, de costas, de cabeça, no lixo. Então, qual que é a questão aqui que ele está falando? Sobre a questão de se adaptar ao piso e como que esses pisos surgem para os b-boys e as b-girls ali na década de 70, porque às vezes a gente fica com uma história na cabeça, uma coisa muito abstrata do que a cultura pode ser, e essa história que ela é interessante porque ela traz a coisa para o concreto, ela diz assim, ó, por uma questão prática a galera estava encontrando linóleo na rua, por uma questão concreta, estava acontecendo isso. E a galera, como era muito criativa, era jovens, né, crianças, era muito criativo, olhou e falou, nossa, eu vou gerar nessa parada, tá ligado? E como o piso ela era tranquilo de enrolar e carregar, o papelão também dobra e carrega debaixo do braço, a galera
aproveitou mesmo esse material e como a dança ela vai se adaptando ao piso, como a gente viu no caso do Ken Swift falando do piso escorregadio, a dança se adaptou a esses novos pisos e acabou criando novos passos como os giros de costa, né, o backspin, o windmill, o headspin, enfim. Isso é interessante porque a gente consegue ver que logo em seguida surge a questão dos pisos, os pisos sem ser esses pisos. O linóleo ele é bom, mas existem pisos melhores. Então ele continua falando assim, ainda na página 97, fala assim: em uma nota semelhante, Anthony Collin explica que os lobbies dos prédios de apartamentos exclusivos de Nova York eram um ambiente favorito dos b-boys por dois motivos. Eram maiores do que os outros espaços internos aos quais os adolescentes tinham acesso e geralmente apresentavam pisos de mármore lisos, uma superfície ideal para o b-boy. E aí tem a citação do Anthony Collin dizendo: você ia no apartamento, colocava o boombox, para quem não sabe, o boombox era e é ainda, tem pessoas que preservam, umas caixas de som que tocava rádio, tocava toca-fita, tocava. Dependendo da tecnologia do equipamento, eu já havia tocando até pendrive. Mas ele tá falando que o boombox, você ia no apartamento, colocava o boombox no chão dos prédios, porque estava escorregadio. O chão de mármore foi aí que a gente fez o nosso break, nos lobbies. E aí o autor continua falando: o Boom 5, na verdade, atribuiu desenvolvimentos específicos do b-boy a essa prática. E aí ele cita o Boom 5. Você sabe como os giros ficaram um pouco melhores no final dos anos 70, porque a gente entrava nos prédios, prédios bonitos, nos pisos de mármore, nos saguões do prédio. Dava para girar melhor. Ou seja, eles começaram a frequentar esses prédios para poder pegar aquele piso liso do mármore. E como eles faziam isso, ele complementa dizendo: em nossas discussões, tanto o Bonfire quanto o Collor especificaram que se infiltraram nesses prédios, sugerindo que sua própria residência não tinha esses lobbies. Ou seja, a galera morava em conjunto habitacional ali no Bronx. Então não tinha um espaço gigante na casa da galera, era o cubículo em cima do cubículo, como um conjunto habitacional costuma ser. Então, e ele continua, ambos descreveram uma metodologia conhecida por qualquer criança da cidade. Eles tocariam todas as campainhas e esperariam que pelo menos um morador estivesse esperando uma entrega ou um convidado e os chamariam para o saguão sem verificar sua identidade. Menciono isso porque pelo, menciono isso pelo que indica sobre o ambiente em que a dança surgiu. Era aquele em que a pobreza existia em estreita proximidade com a riqueza, e era aquela em que os jovens desenvolviam estratégias para ter acesso a pelo menos alguns dos benefícios dessa riqueza quando eles precisavam. Então, qual que é o lance? Por causa do break, a galera conseguiu desenvolver algumas estratégias, como por exemplo tocar a campanha da galera e ir para o saguão dos prédios para treinar, para melhorar o break. A galera levava tão a sério a dança já na década de 70, ao ponto de bolar estratégias para conseguir acessar esses espaços que eram restritos à elite
e treinar lá, adaptar o seu break àquele novo piso. Então você vai encontrando, que é o tema desse tópico, você encontra uma superfície diferente, adapta seu break. Se você encontra uma superfície muito difícil, por exemplo, num concreto, você tem que se adaptar, tirar alguns movimentos e manter outros. Mas se você encontra pisos bem melhores, como por exemplo o mármore dificilmente ele vai limitar algum passo seu. São pouquíssimos os movimentos que são limitados. Claro que eu poderia dizer, por exemplo, passos que podem ser feitos somente em um tatame, que a pessoa, sei lá, se jogaria de cabeça no chão e não teria problemas graves. No mármore teria problemas gravíssimos se a pessoa se jogar de cabeça no chão, mas o que eu quero dizer é que o mármore, esse piso tem uma certa. Ele é liso, mas não muito liso. Ele segura, mas não muito. Ele ainda é bonito e se você está em um ambiente que te inspira, você acaba inspirando mais ainda nos seus passos. Então, se tiver um grafitão, um piso bom e uma galera da hora, sua dança vai ser bem diferente. Mas sempre porque você vai estar se adaptando ao novo ambiente. Pensou se você for executar um passo que você só faria em concreto num piso de mármore, você desperdiçaria muita coisa. E eu não sei se você estaria em vantagem, porque se você for batalhar com alguém em um piso desse, tipo de mármore, você teria que ter muitos bons passos que seriam feitos só no concreto para batalhar alguém que tá sem tanta limitação. Então tem que se adaptar até para não ficar para trás, para não se lesionar e para poder viver a vida mesmo, né? Então é bem interessante que as pessoas bolaram até estratégias para entrar em prédios para poder acessar esses pisos. Então, assim, na página 98, o autor ele continua dizendo assim: as condições enfrentadas pela juventude do centro da cidade, da classe trabalhadora dos anos 70 e 80, não eram apenas dificuldades a serem superadas, mas também oportunidades a serem nutridas. Ao preservar os estilos, movimentos e atitudes que foram desenvolvidos sob essas condições, os b-boys modernos estão tanto comemorando essas condições quanto celebrando a criatividade que seus antepassados desenvolveram para superá-las. A teoria do b-boy em superfícies enfatiza que um b-boy ou b-girl deve estar sempre preparado para lidar estrategicamente com diferentes ambientes e situações e ensina estratégias específicas para fazê-lo. Então ele fala assim basicamente que o que a gente já vem falando, que a superfície ela carrega essa questão da superação, de aprender a lidar, se adaptar com o lugar, não é só uma dificuldade de ser superada, mas uma oportunidade de ser feito algo criativo. Então ele diz basicamente assim também que os b-boys modernos estão tanto comemorando essas condições quanto celebrando a criatividade que seus antepassados desenvolveram para superá-las. E aqui a gente volta novamente àquela questão que a gente já tratou também, que é sobre a capacidade que a cultura tem em preservar os antepassados, os que vieram antes, em respeitar de uma forma que faça com que as pessoas sempre façam algo para relembrar esses antepassados. Então, passar por essas, superar as dificuldades de um piso
relembrar que outras pessoas passaram por dificuldades bem maiores para poder trazer a dança no patamar que ela está hoje. Teve pessoas que enfrentou a polícia, teve pessoas que não tinham piso, então levou um tempo para a galera acessar os pisos de mármore. A galera teve que fazer um corre, teve que pensar, pô, vou ter que fazer o que para entrar nesse piso aí? Ninguém, um morador, vai abrir para mim. Ah, pô, e se a gente fizer um negócio que uma galera já faz? Bora tocar toda a campainha do prédio e cair para dentro. Então a galera teve a sagacidade de bolar essa estratégia de entrar nos prédios para treinar breaking, para manter os fundamentos da cultura hip hop. Então se essa galera tivesse desistido e falasse assim, pô, vê a dificuldade aí, eu acho que eu vou parar de fazer essa parada aqui de breaking, acho que não tá com nada, tá ligado? Hoje o breaking vai estar nas Olimpíadas e eu duvido que ele estaria se essas pessoas tivessem simplesmente abandonado o barco. Então por isso que a galera presta homenagem fazendo os passos básicos, fundamentais, lembrando o nome, atribuindo o passo à pessoa certa, seguindo os fundamentos e então é uma certa homenagem a esses antepassados, né? Quem abriu o caminho para a gente ter um lugar reservado, ó, lá em cima, entende? E isso a gente falando somente sobre a superfície da dança. Então, para complementar essa questão da superfície do local em que se dança, a gente pode ver uma citação do Track 2. Novamente o Track 2 aqui dando uma informação pesadíssima sobre isso, sobre esse assunto. Então, ainda na página 98, o Track 2 diz mais ou menos assim: em uma sociedade opressora, tínhamos algo que precisávamos dizer, através dessa forma de agressão. E a gente não se conformava com o que era a norma. Nós apenas nos adaptamos, superamos e superamos. Toda a essência do que as pessoas retratam como hip hop é basicamente a juventude reconhecendo quem eles são através da autoexpressão. Era inocente, era puro. E imagine isso, quero dizer, como éramos inocentes e puros naquele ambiente, com todos aqueles prédios abandonados. E ele continua. Mas esse ambiente social basicamente nos permitiu identificar quem éramos como indivíduos e foi empoderador. Você sabe, para uma criança de 10, 11, 12 anos, entrando na adolescência, tornou-se muito empoderador. Isso nos permitiu ser quem somos e expressá-lo da maneira que queríamos. E basicamente todo o movimento cultural foi fundado nisso. Então, para fechar essa questão da superfície do espaço de dança, a gente consegue reconhecer esse essa parte fundamental da dança, da cultura, que é a questão de se adaptar e superar os problemas, e é algo que está dentro da estética do círculo, da estética da roda, da estética da cipher. Então, se você está querendo falar do chão, da superfície em que se dança, você reclamar e parar, não querer dançar por causa daquela superfície é problemático, porque lidar com aquela superfície, se adaptar com aquela superfície,
é o que carrega significados históricos, né? Tem implicações históricas do contexto do nascimento da cultura. Então ali a galera já estava fazendo corre para superar os problemas, lembrando que a gente está falando da década de 70, que ela é resultado do que aconteceu na década de 60. Eu falo toda hora porque é importante pesquisar não só o que aconteceu na década de 60 nos Estados Unidos, mas o que aconteceu na década de 50, 40 nos Estados Unidos para ver o que aconteceu até chegar nesse ponto e inspirar a gente a olhar para a nossa própria história também. Se a gente está aqui hoje falando sobre o breaking, teve algumas coisas que aconteceram antes, tiveram pessoas que passaram por situações complicadas para a gente poder tá dançando break hoje em dia. E comemorando o fato do breaking estar nos Jogos Olímpicos de 2024. Então, a superfície da dança transmite essa questão de se adaptar, que é algo que é fundamental quando a gente reflete sobre o contexto do surgimento da cultura hip hop. Então, agora que a gente entendeu essa questão da superfície da dança, a gente pode partir para o próximo tópico. Pode crer? Bom, agora que a gente já falou sobre a superfície da dança, a superfície da cypher, é hora da gente falar sobre um outro aspecto, que é sobre a forma. Qual é a forma de uma cypher? E eu já adianto que a forma é um círculo. Uma cypher, ela funciona em círculo. E provavelmente quem vem assistindo desde a primeira aula já estava pressupondo isso em algum momento. Eu acredito que eu até falei várias vezes sobre o círculo. E é justamente por ser um círculo que a gente vai entender o significado da palavra cipher. Porque cipher tem a ver com esse círculo e tem a ver com algumas outras coisas. Então ali, já na página 98, o autor fala assim, o Joseph Schloss, ele diz: o segundo aspecto do espaço b-boy é a forma. O ambiente do b-boy e da big girl por excelência é a cypher, um círculo informal de espectadores, no centro do qual b-boys e big girls se revezam dançando. O termo vem da nação dos deuses e da terra, conhecida coloquialmente como 5%, uma seita que se separou da nação do Islã no final dos anos 60, cuja terminologia tem sido extremamente influente no hip hop de Nova York. Deuses e terras era um termo para representar qualquer coisa associada a círculos ou ciclo. Esses deuses e terras usavam o termo cipher para representar isso, incluindo o numeral zero, a letra O, e especialmente os círculos de pessoas em que suas lições são propagadas. É esse uso particular que chegou ao hip hop, mais comumente referindo-se a qualquer atividade do hip hop que é realizada em círculo. Particularmente, rap e breaking usam o círculo. Uma cipher pode ser construída virtualmente em qualquer lugar, a qualquer momento. Tudo o que é necessário é um grupo de pessoas. Não requer um palco, uma plateia, um telhado, uma pista de dança ou mesmo um bloco de tempo designado. A própria informalidade e transitoriedade da cipher fazem parte do seu poder. Ele aparece quando e onde é necessário,
depois desaparece. Retoricamente, é muitas vezes referido como a cipher, em vez de uma cipher, o que sugere que todas as ciphers estão, de alguma forma abstrata, conectadas. B-Boys e B-Girls veem a cipher com uma reverência quase mística, condizente com seu status como o ambiente mais autêntico, desafiador e cru para o breaking. Então aqui a gente já começa a visualizar o que significa o termo cipher, de onde ele vem. Ele vem da nação dos deuses e da terra, ou seja, dos 5%, os 5%. E é interessante pesquisar sobre eles para a gente entender um pouco mais sobre essa simbologia que tem por trás da cipher. Tanto é que a gente até então estava falando sobre o espaço de dança do breaking, e a gente já chegou em um nível de conversa um pouco mais abstrata, que é entender a cipher como uma espécie de ciclo, uma espécie de local que é informal, pode ser representado com a letra O, também pelo numeral 0, coisas que em formato de círculo são reconhecidos como ciphers para esse 5%. Então, o termo cipher ele foi muito divulgado no rap também, por exemplo, pelo Hakim. Então, se você for procurar o MC Hakim, ele é uma referência dentro do hip hop, em especial dentro do rap, mas dentro do hip hop, porque cada elemento acaba influenciando o outro. E ele é uma referência por mudar o jeito de se fazer rap, por uma forma um pouco que dizem ser jazzada, mas também por essa questão da simbologia por trás das músicas dele. Então, existe. Eu não vou destrinchar aqui essa simbologia, mas alguns exemplos que a gente pode ter, por exemplo, é que a galera costuma entender cada letra como uma palavra. Então a letra O ela é cipher, o numeral 0 é cipher, mas outra letra significa uma outra coisa. Então quando o Hakim, por exemplo, ele vai tentar colocar uma palavra como God, G-O-D, Deus, às vezes ele faz um jogo de palavra em que o G ele é separado do O, que é separado do D, e ele está contando uma história a partir dessa abreviação que se conecta com a frase que ele construiu. Então, é bem interessante observar isso, porque se a pessoa ela se empenha tanto para poder colocar isso em prática, provavelmente tem uma simbologia bem interessante por trás. Eu sei que uma das coisas que faz com que os 5% pertençam ao 5% diz que é os 5% da população da Terra que consegue visualizar e, como se diz, estão acordados, enquanto eu não lembro a porcentagem agora, mas quem for pesquisar aí vai conseguir ver, mas seria uma porcentagem muito alta de pessoas que estão dormindo, enquanto uma outra porcentagem está dominando essa galera que está dormindo, e apenas 5% da população estaria observando esse movimento de pessoas que estão dominando e pessoas que estão sendo dominadas, e ainda agindo para que
relação de dominação tem algum fim. Então, se você observar as letras do Hakim, ele está tentando também lutar pelo fim dessas dominações. Então, o que eu quero dizer com isso é que é uma terminologia que foi trazida pela galera dos 5% e que foi aceita pela comunidade total do hip hop. Então, quando se fala cypher, todo mundo entende o que é cypher. A gente viu sobre a cypher para os 5%, mas a gente pode observar a questão do círculo e a África ali já na página 100. A gente pode ver, o autor diz assim: o círculo de espectadores, como espaço competitivo de dança, tem uma história bem documentada, tendo sido usada em toda a diáspora africana para danças, rituais religiosos e artes marciais. E aí ele põe uma citação de uma pessoa chamada Gottschild. Essa pessoa diz assim: onde o círculo governa, há abundância de energia, vitalidade, flexibilidade e potencial. Por um lado, há sempre a possibilidade de que a pessoa que é um espectador seja atraída para a ação e se torne um ator. Além disso, uma vez que não há palco de proscênio separando o público dos artistas, os espectadores podem escolher onde concentrar sua atenção, e os artistas podem escolher onde se localizar durante a apresentação. Frequentemente, há mais de uma performance acontecendo simultaneamente. Nenhuma pessoa é capaz de saber ver tudo o que está acontecendo em um determinado momento do tempo. Mas isso não deve ser confundido com caos, um viés cultural que emana daqueles que veem a estrutura linear como superior e outras alternativas possíveis. Há outras alternativas possíveis. Em vez disso, esta é uma democracia de estrutura que é característica dos modos de atuação baseados no africanismo. Eu acho essa parte aqui muito interessante para a gente relembrar aquele primeiro contexto que a gente viu na primeira aula, que é pessoas na diáspora africana e aí pessoas latinas, descendentes de indígenas, fazendo atividades juntos, fazendo arte juntos. Então aqui o autor ele fala especificamente sobre o círculo e a África. Ele diz basicamente assim que a coisa é um círculo de espectadores, não há uma diferença entre público e artista. Isso aqui é interessante, o público e o artista estão ali reunidos na Cypher. E o público pode se tornar ator em qualquer momento, o ator sai de cena e volta a ser público. Então, nesse círculo a coisa funciona assim, por isso que ele diz que há abundância de energia, vitalidade, porque as pessoas estão ali ouvindo a música, a roda costuma, todo mundo tá em movimento enquanto a pessoa está no meio, mas está todo mundo se movimentando, curtindo a música. E ele diz que tem uma outra coisa que é bem interessante. Tudo está acontecendo ao mesmo tempo ali na roda, enquanto a galera está dançando no meio, a galera está dançando ao redor. E ele diz: nenhuma pessoa é capaz de saber tudo o que está acontecendo em um determinado momento no tempo. Porque se você está dançando olhando para uma pessoa, você não vê o que está acontecendo atrás, é a pessoa que está observando. A pessoa dançando não consegue ver o lado de lá. Então há sempre
uma visão que não é do todo, mas que tem o todo ali ao mesmo tempo. E aí o autor fala sobre uma coisa que é: isso não deve ser confundido com caos, e diz que há um viés cultural que diz que uma estrutura linear seria superior, ou seja, com alguém não em círculo, mas alguém dando as ordens de cima, enquanto o de baixo obedece. Então a gente consegue encontrar inclusive a conexão entre os 5% e essa questão que ele está falando aqui, porque ele percebe que o de cima tem uma estrutura linear com o de baixo, faz com que não tenha uma igualdade e que quando a coisa é colocada em círculo, essas pessoas que agem de forma linear como superior a essas culturas que fazem coisas em círculos, ela ela entende que aquele círculo é uma espécie de caos, então ninguém está entendendo nada, é uma bagunça e acaba por si só com, com esse viés tentando dizer que por não entender, acreditar que é um caos, a sua visão é superior a essa. Então, é interessante refletir sobre isso. O autor, o Joseph Schloss, aí ele citou e aí ele continua falando. Ele diz assim: em termos de espaço social, entrar no centro de um círculo é exigir, ou tentar exigir, a atenção de todos os presentes. Em outras palavras, o desenvolvimento com o espaço Cypher requer que B-Boys e B-Girls desenvolvam estratégias e sensibilidades para projetar e manter uma autoestima confiante. Como Ken Swift relata, a estética da dança não apenas encoraja a confiança. Em muitas circunstâncias, ele realmente o exige. E aí tem a fala do Ken Swift. Era uma coisa implícita que você precisava ter, a capacidade de limpar a sua merda se você fizesse merda para que ninguém percebesse. Eu levantei muitas vezes e ninguém disse merda, e eu disse tipo, droga, eu estraguei tudo. É disso que se trata o b-boy. E aí ele finalizou a fala do Ken Swift. E continua dizendo, dançar na Cypher reforça ao B-Boys e B-Girls a incorporar instantaneamente os erros em uma estrutura maior que os recaracteriza como sendo corretos, uma habilidade que é sem dúvida tão importante quanto executar um movimento corretamente em primeiro lugar. Ou seja, está falando que aquela coisa que a gente já viu sobre a confiança, existe uma estética de confiança na postura do B-Boy e da B-Girl, que em algumas circunstâncias faz com que a coisa é de fato exigida, não é algo opcional. Então, às vezes a situação exige que você precisa mostrar uma confiança. Então, a capacidade de corrigir as coisas. Então, se você tem confiança e corrige o que você faz, ali na hora que às vezes você erra e tem uma confiança de colocar o erro, transformar o erro e fazer um acerto, é algo é algo que é a estética da dança. Então, assim, na Cypher as pessoas têm que desenvolver as estratégias para poder
dançar naquele espaço. Então, você tem a confiança e faz com que aquele erro se torne uma espécie de acerto, todo mundo curta. Então, é um espaço bem interessante, a Cypher, dentro de um círculo. E finalizando sobre a forma da Cypher, ali na página 101, o autor ele diz que ele retomando isso, ele fala assim: a Cypher, como espaço social, ensina muitas lições valiosas para b-boys e b-girls, uma conexão com a espiritualidade e a política dos 5%, uma conexão com outros elementos do hip hop baseados em círculos, a capacidade de superar a timidez, o desenvolvimento, a capacidade geral de agir sob pressão, a capacidade de projetar confiança e a capacidade de corrigir erros com perfeição. Então ele retoma dizendo que na forma do círculo, assim como na superfície, a forma do círculo também carrega informações importantes sobre os fundamentos da cultura, como por exemplo essa questão de ter confiança no passo, e a partir da confiança, dentro de um improviso, você consegue corrigir erros, o que poderia custar a sua reputação ali na hora da batalha, foi corrigido e transformado inclusive em vitória, um passo que se torna difícil de fazer uma coisa diferente simplesmente porque a pessoa conseguiu transformar o erro ao seu próprio favor. Então, isso é interessante ver que nesse aspecto do círculo há também os elementos dos fundamentos da cultura hip hop projetado ali naquela estética. Então, é bem interessante isso. E eu acredito que com isso a gente consegue encerrar esse aspecto sobre a forma da dança, a forma do espaço de dança. E partir para o próximo tópico, que é o tamanho do espaço de dança. E ver o que dentro da cultura, dos fundamentos da cultura, está inserido dentro deste aspecto do espaço de dança. Bom, agora que a gente já viu sobre qual que é a superfície da Cypher e sobre o que tem por trás dessa questão da superfície, a gente viu sobre o aspecto da forma da Cypher, a gente entendeu que é um círculo e que o círculo também tem implicações grandes a respeito, são implicações históricas que a estética do espaço de dança carrega. Então, agora é hora da gente ver o terceiro e último aspecto que o autor trata aqui no livro, que ele fala do tamanho do espaço de dança. E ele ali na página 101, ele já fala assim: o terceiro aspecto do espaço b-boy é o tamanho da área de dança. Quando perguntei a Alienés sobre as maneiras pelas quais o espaço é conceituado no breaking, essa foi a primeira questão que ele levantou. Especificamente, ele citou o exemplo do Octagon, uma competição de b-boy que ele fundou. A competição é uma batalha tradicional de um contra um, com uma restrição adicional. Todo o desempenho de cada competidor deve ocorrer dentro dos limites de um octógono de 2 metros de diâmetro, construído com cones de trânsito e fitas policial. Se algum dos cones for derrubado, o competidor é imediatamente desclassificado.
Essa batalha ela é interessante. Quem quiser assistir alguma competição, basta escrever. É um octógono mesmo. Escreve-se Octógono Battle. E escreve a palavra B-Boy ou Big Girl na frente. Certamente você vai encontrar algum vídeo legal desse tipo de batalha. Então, aqui ele já começa a falar do círculo e do tamanho dentro de um octógono, mas ele ainda não explicou muito sobre esse espaço. Ele continua dizendo: o octógono surgiu originalmente quando uma noite, isso é o Alienés falando, o octógono surgiu originalmente quando em uma noite eu estava saindo com Lil Peep do New York City Breakers e eu fiquei tipo, quando você vai me treinar? E ele disse, vou começar a treinar você agora mesmo. E apontou para uma caixa na calçada e ele disse, entra naquela caixa e faça um set do começo ao fim. Ele estava tipo, dei-me 30 segundos de footwork, o Alenés está contando. E ali na página 102 já ele continua. E eu fiz isso. E eu ouvi dizer, você estragou tudo. E eu fico tipo, o que você quer dizer? Ele, você saiu da caixa. Então ele continuou e me contou histórias sobre como em seus dias você tinha locais que poderiam ter capacidade para 100 pessoas, eles caberiam 200 pessoas. Então então quando o intervalo chegou, o break da música chegou, você estava lutando por espaço. E Deus me livre de você pisar nos sapatos de alguém ou chutar alguém. Então você precisava de ter controle. Então a gente já começa a perceber que tem uma relação de controle e o tamanho da roda. Ele continua. E isso era uma coisa que eu sempre olhava quando eu costumava jogar batalhas. Você sabe, essas pessoas estão ficando loucas por essas pessoas. Eu fico tipo, ele perdeu e todos me olham como se eu fosse maluco. Eu fico tipo, ele não consegue nem controlar seus próprios movimentos. Parte da masterização é controlar. Se você não pode controlar seus próprios movimentos, em um determinado ponto você é inútil. Você está apenas fazendo movimentos, diz o Alienés. Ele finaliza essa fala do Alienés, que é interessante para a gente pensar justamente sobre a questão do controle corporal. Então, tipo, se você não consegue controlar o seu corpo no espaço que você tem, você não consegue se adaptar, ainda um pouco a questão da adaptação, mas também a questão de controle mental e o controle do próprio corpo mesmo, de não pisar no pé de ninguém. Então, se você quer dançar sem sujar o seu tênis, levantar e provar isso para o outro, você não quer que o outro pise no seu tênis, te chute. Então, tem essa questão envolvida. E avançando, no que o autor fala, ele diz assim: Alienés apresenta seu princípio estético básico, abre aspas, parte de masterizar é controlar, fecha aspas, como uma homenagem, em certo sentido, ao ambiente socioeconômico em que o b-boy se desenvolveu. Na teoria dos b-boys, como sugere Alienés, o tamanho do espaço de dança está intimamente ligado à ideia de autocontrole. O controle dos movimentos é altamente valorizado e e a maneira mais fundamental de demonstrar esse controle é não esbarrar nas coisas quando você está dançando. Eu vi b-boys realmente incríveis que estão dançando desde sempre, como o Hit Santiago. Isso aqui é uma fala de Soul Sonic, da Big Girl Soul Sonic. Ela diz que literalmente sendo capaz de dançar em um espaço de 1 metro por 4 pés.
Sabe, essa é uma de suas lições, ela continua. Ele é como você tem que ser capaz de descer em qualquer pequena quantidade de espaço. Você tem que ser capaz de controlar muito seus movimentos e se adaptar à situação. Eu pessoalmente vi Santiago dançar em um espaço de cerca de 1 metro entre uma mesa e uma parede, um pequeno restaurante coreano no East Village. De qualquer forma, ambas as declarações, aí já é o autor falando, ambas as declarações apontam para os elementos significativos da filosofia B-Boy e B-Girl. É importante ser capaz de se adaptar a diferentes situações e o autocontrole é uma ferramenta poderosa para isso. Novamente, não é difícil ver como alguém que aprendeu essa lição através do breaking estaria bem preparado para aplicá-la em outras áreas da vida. Então, que ele reforça o que a gente vem falando, a questão de se adaptar a situações diferentes e o autocontrole como uma ferramenta para lidar com essas dificuldades. Então, o autocontrole é atravessar as situações, sem esbarrar em ninguém, nada. Então, ali já na página 103, ele fala da disciplina e do autocontrole. Ele diz mais ou menos assim: o desenvolvimento da disciplina e do autocontrole dá ao indivíduo mais opções em um pequeno espaço, tomando um intervalo mais abstrato. Não é difícil ver como isso pode ajudar alguém a lidar com um ambiente urbano. Quanto mais autocontrole se tem, mais livre e confiante se pode mover em um ambiente restrito. O tamanho, na teoria B-Boy, representa tanto o autocontrole quanto nisso a preservação da história socioeconômica da sociedade. E aí ele já vem com a questão da fala do Track 2, falando isso é algo que as pessoas esquecem, que um b-boy criou seu próprio ambiente. Há momentos em que tive que lutar em um corredor pequeno e estreito, onde basicamente tive que chutar as paredes, você sabe, porque não me permitia estender meus footworks. Então eu uso o que está ao meu redor como um elemento da minha rotina de dança. A qualquer momento, qualquer indivíduo pode assumir o controle de como eles querem se expressar. Isso por si só é imponderador. Então aqui a gente entende que essa questão do tamanho ela é proposital em vários aspectos e que um deles é essa questão de manter a história, a preservação da história socioeconômica da sociedade. Uma roda bem pequena para a galera saber como se comportar ali com disciplina e autocontrole. E também porque era o espaço que tinha ali na quebrada para a galera dançar, não tinha uma academia gigante para a galera dançar. Então, nesse outro aspecto estético da Cypher, a gente percebe novamente essa conexão entre um princípio estético que está carregando um contexto muito maior ali com essa questão estética. Então, um detalhe na estética carrega muita coisa. Então, o tamanho da Cypher tem a ver também com essa ideia do autocontrole e da disciplina. É muito interessante a gente pensar nesses três aspectos que a gente viu da Cypher e ver que a roda ali onde a galera troca ideia e tal é um ambiente em que carrega elementos fundamentais da história da cultura hip hop. Então,
A superfície diz sobre essa questão de se adaptar às coisas difíceis. A forma diz muita coisa sobre a afrodiáspora e da América Latina. Fala muita coisa sobre os 5%, então ali já tem uma simbologia mais complexa. E o tamanho da cipher tem a ideia do autocontrole. Então, acredito fortemente que preservar a cipher é fundamental para manter a cultura viva e que qualquer lugar em que a cipher não é preservada está indo na contramão da cultura hip hop. A gente viu isso aqui e muita gente concorda com isso, inclusive. Já na página 105 ali, concluindo o capítulo sobre Cypher, o autor ele resume isso que a gente vem falando desde o início dessa aula, sobre a questão da estética estar amarrada com o contexto da dança, contexto do hip hop, dos praticantes e tudo mais. Ele diz basicamente assim: no caso do breaking, as convenções estéticas da forma promovem uma atitude muito específica que é amplamente aplicável à vida fora da cipher. A compreensão de b-boys e b-girls sobre sua relação com o espaço de dança carrega consigo a história da comunidade de onde surgiu, de pequenos apartamentos a ruas de concreto e boates lotadas. Ao mesmo tempo, modela uma relação entre música, lugar e espiritualidade, projetada para abrir uma variedade de opções de transformações pessoais e os treina para projetar confiança, disciplina e preparação para qualquer eventualidade à medida que avançam para o futuro. Ou seja, é aquilo que a gente vem falando. A estética ela amarra uma questão histórica, uma reivindicações da cultura. Dentro da estética já está presente essas questões e essas questões elas refletem para além daquela arte que a pessoa faz. Então reflete para o dia a dia. Então quando a pessoa aprende a se adaptar ao piso, se adaptar ao formato da roda, ao tamanho da roda, tamanho da cipher, ela precisa ter um autocontrole, precisa ter uma questão psicológica e física ali envolvida que ela acaba levando para o restante da vida. Seja para procurar um emprego, para trabalhar de fato, para encontrar pessoas, para fazer tudo. Então, a própria estética da cipher ela já engloba questões muito profundas. Então, por isso que eu achei interessante trazer esse capítulo aqui para a gente lê de cima até embaixo. As outras coisas que tem aqui no capítulo, eu achei que são muito poucas coisas que eu não li desse capítulo e troquei ideia com vocês. Então, não que seja menos importante, mas mais por causa do motivo de que dessa aula, que é somente uma introdução e tudo mais. Então, esse capítulo ele foi interessante para a gente entender bem ainda mais essa questão da estética, porque é uma parte da estética que não envolve o sujeito que age, apesar que também envolve a pessoa que está agindo. Ela está se relacionando com o espaço e esse capítulo acaba falando mais sobre o espaço e sobre como as pessoas se relacionam com ele. Então, esse capítulo é interessante para a gente analisar isso, porque a Cypher ela acaba tendo um tom de informalidade, que no próximo capítulo a gente vai ver que conforme as batalhas, as competições foram surgindo, as competições formais,
Começou a ocorrer tempo para uma coisa, diminuir tempo de cipher, por exemplo, aumentar tempo de competições formais, em que tem um jurado, uma jurada, que estão ali avaliando passo a passo. Então, no próximo capítulo a gente vai ver um pouco mais, eu acredito que um pouco mais forte ainda, o porquê que a Cypher ela é tão importante para a cultura hip hop. Porque que diminuir ela tem problemas e aumentar outros aspectos em detrimento disso também é problemático. Eu falo isso porque, bom, o livro foi escrito em 2009 e foi publicado em 2009 e provavelmente não era uma questão da época. Mas hoje em dia existem competições em que não existem rodas de break, não existem ciphers. Existe basicamente o horário em que os b-boys e as b-girls chegam, o horário que eles podem comer, o horário que acontece a primeira batalha, quanto tempo de batalha também é determinado, quantos jurados é determinado, para onde essa pessoa vai voltar quando acabar a batalha, se ela ganhar, ela vai para onde, se ela não ganhar, ela vai para onde. Então, existem competições hoje em dia que acontece assim, acabou o evento, todo mundo vai embora, não existe nenhuma roda na frente do evento, nem nada. Enquanto tem outros eventos que já é o contrário, tem roda até não aguentar mais. Do início do dia do evento, do início do primeiro dia de evento até o último dia, a galera faz roda dependendo até no aeroporto, até na rodoviária. Então, a Cypher ele é um local também de troca de experiência, em que as pessoas elas podem trocar ideia com o mais velho e com o mais novo, sem nenhum problema de superioridade, por exemplo. Ah, quem é melhor que o outro? Quem é que vai ter a fala por causa disso? Então, a coisa, ela tenta eliminar isso, é uma roda, não é uma linha em que um está em cima e outro embaixo, é uma roda. Um entra, outro sai e o outro sai. Aí você sai, entra outro. Você batalha, aprende. Você assiste, aprende. Troca ideia, ensina. Também aprende. Enfim, a Cypher, ela, quando a gente for ver com o contraste com as batalhas formais e as batalhas informais, as informais acontecendo em ciphers, sem jurado, é mais a plateia ali reagindo e também levando em consideração quem para primeiro, às vezes é como lembra um pouco o up rock nessa questão de quem ficar mais cansado e não conseguir dançar primeiro acaba perdendo. E a gente vai ver em contraste com esse tipo de competição que tem um horário para tudo. Inclusive, refletir se isso é 100% ruim, eliminar a cipher ou diminuir o tempo de cipher, ou pelo menos a questão de formalizar, mesmo havendo ciphers, se formalizar demais é algo prejudicial. A gente vai refletir sobre isso na próxima aula. Essa aula de hoje foi mais para falar sobre cipher. São É um assunto bem importante e foi bem legal poder trocar essa ideia com vocês aqui. Pode crer, se alguém achou alguma coisa interessante, comenta aí embaixo, fala o que curtiu, o que não curtiu também, é bom pra gente aprender. Então, é isso, galera. Agradeço demais quem ficou até aqui. Essa foi a quarta aula do curso de Introdução ao Elemento Breaking da cultura hip hop. Eu sou o B-Boy Bergkamp.
represento o grupo Bairro Feliz Cru da cidade de Goiânia e nos vemos na próxima aula, na quinta e última aula do curso que a gente está assistindo. A próxima aula é a aula sobre batalha. A gente vai entender por que que a galera batalha, por que que a galera faz isso, por que que faz assim, não de outra forma. Quem vem acompanhando até aqui vai ter uma ideia, mas a gente vai tentar ir um pouco mais a fundo lendo o texto do Joseph Schloss, que a gente está lendo até aqui. E é isso, galera. Muito obrigado para quem ficou aqui e nos vemos na próxima aula. Até mais.